que eu enfrento. Depende das pessoas com quem eu convivo. Depende de onde eu estou, o meu coração, ele muda a forma ou o porquê ou por quem ele pulsa. O texto do Salmo 54, como outros salmos que eu também anunciei a vocês aqui e preguei, tem um detalhe importante. Davi deixa registrado o que aconteceu para ele escrever este salmo. A introdução é assim: poesia de Davi ao regente de coro para instrumentos de corda. Então, a forma como será executado. Escrita por Davi, quando os moradores da cidade de Zife foram contar a Saul que Davi estava escondido na terra deles. Se a gente olha para essa descrição, para essa introdução, chegaremos à conclusão que Davi foi traído, né? Alguém contou para o Saul que Davi estava escondido na terra deles. Mas olhando para os capítulos 21 a 23 de 1 Samuel, nós vamos perceber que há um agravo nessa traição. Davi era da tribo de Judá. Ele havia recebido a notícia de que os seus irmãos, os zifeus, esses mesmos que depois o entregaram, os zifeus haviam pedido ajuda porque os filisteus tinham invadido a terra deles. Então Davi se compadece dos seus irmãos de sangue e vai defender as fronteiras. Junto com os seus amigos, os seus exércitos, ele combate os filisteus e os expulsa da terra dos zifeus. Aí então Davi, ele está sendo perseguido por Saul, ele não pode se colocar à vista de muita gente, ele então novamente se esconde. Mas esses que foram alvo da defesa de Davi, esquecem daquilo que Davi fez e conta para Saul, seu inimigo, que Davi estava escondido na terra deles. Qual a intenção dos zifeus? Conseguir alguma vantagem, é claro. Eles queriam alguma regalia do rei, para eles então terem uma vida diferente, melhor do que a vida dos outros. Depois de Davi então ser traído dessa forma, ele escreve este salmo. Qual é a oração, o teor dela? É um clamor. Davi clama: ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. No início do salmo, Davi já coloca-se diante do Senhor como dependente dele. Ele não fala dos seus exércitos, ele não fala da força que ele tem, do que ele fez para livrar, ele não aponta para si. Ele se dirige a Deus na sua oração. Salva-me pelo teu poder, Senhor. Livra-me com a tua força. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta as minhas palavras. Vocês já foram traídos? Alguém já puxou o tapete de vocês? Alguém já fez algo com vocês que vocês não esperavam, mesmo ajudando aquelas pessoas em outra ocasião? Essa oração é para vocês. Pelo que pulsa o coração de vocês? No momento de traição, você vai viver como? O que você vai buscar no momento de uma traição? A ajuda naquele que é fiel.
exclusivamente naquele que nunca te deixou na mão, em Deus, o nosso todo-poderoso Criador. Davi clama num momento de fraqueza e pede força de Deus, para que Ele o livre. Pede o poder de Deus, para que Deus o livre. Porque ele não tem condições. E ele vai explicar por quê. Pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar. Homens violentos querem me matar. E eles não se importam contigo. Davi rasga o verbo diante do Senhor. Ele não esconde a sua fraqueza e também não esconde a maldade daqueles que estão indo contra eles. No caso do Antigo Testamento, o profeta Jeremias, a outra leitura desse dia, Jeremias recebe a revelação de Deus. Na revelação, ele enxerga os seus inimigos se levantando, tramando e querendo o fim da vida dele. E o que o Jeremias faz? Ele ora. Qual é a arma que ele tem na mão? Juntar as duas. Essa é a arma. Juntar as mãos e orar, e conversar. E abrir o coração para Deus. Porque quando a gente ora, meus irmãos, nós precisamos falar com Deus aquilo que em específico nos aflige. Senhor, é o fulano lá, o senhor sabe o nome dele, porque eu estou dizendo para o senhor, foi ele que me puxou o tapete, e ele quer o meu mal, eu não entendo por quê. Estou fazendo bem para ele, mas ele não está entendendo isso. Quando vocês foram traídos, o que vocês pediram? O que vocês falaram com Deus? Aliás, vocês falaram com Deus? É a pergunta. Vocês conversaram com Ele, explicaram para Ele? Na verdade, Deus já sabe, né? Quando tudo acontece. Mas quando nós dizemos da nossa boca o que nos aflige, nós direcionamos para o Senhor as nossas aflições. E colocamos a nossa causa nas mãos dEle. Senhor, agora, o Senhor já sabia de antemão, mas agora eu estou te dizendo, aconteceu isso aí, ó. Esse é o problema. Essa é a dificuldade. É assim que Deus deseja que o seu povo faça. Em humildade, coloquemos nossa causa diante do Senhor, apresentemos a Ele nossa queixa, para que Ele tome as providências, para que Ele haja segundo o querer dEle. Certa vez alguém me disse assim, pastor, eu até uma vez orei assim, mas a mão de Deus foi tão forte que eu quase me arrependi de ter entregue a causa nas mãos do Senhor. E às vezes é assim que acontece. Mas aí não sou eu. Aí é o Senhor que toma as rédeas da vida. E quando é o Senhor que dirige, está tudo bem, está tudo certo. Não deixa de nós termos compaixão, porque por mais que as pessoas nos façam sofrer, a gente não se alegra com a destruição dos outros. E mesmo assim, a gente se compadece. Davi continua a sua oração, o seu clamor, dizendo, eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele que me defende. Davi faz uma confissão de fé. Ele direciona tudo. É o Senhor que me defende. Não só agora, nesse momento que eu estou fazendo a oração. É porque lá no passado e até aqui,
eu só estou vivo porque é o Senhor que tem me defendido o tempo todo. É essa conversa sincera com o Senhor onde nós damos glórias e os devidos créditos àquele que de fato nos conduziu até aquele momento. É o que Davi está fazendo. Deus, Ele tem me defendido ao longo da minha vida, por isso eu estou clamando a Ele. E Ele nos ensina com esse salmo a fazer a mesma coisa. Senhor, até agora é o Senhor que tem dirigido a minha vida. Então, ouve agora novamente a minha oração e atende o meu pedido. Aí o pedido é que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Davi está pedindo vingança? O que vocês acham? Ele está pedindo para que Deus se vingue? Sim ou não? Agora estou com medo de falar, pastor. Não. Davi entregou a sua causa nas mãos de Deus. Senhor, é o Senhor que vai dizer o que deve ser feito. Mas o meu pedido é assim, sabe a maldade que eles querem? Que isso vire contra eles. Para que eles entendam que é o Senhor que está fazendo. Para que eu também entenda que o Senhor ouviu a minha oração e fez com que os meus inimigos sofressem aquilo que eles queriam que eu sofresse. É esse o pedido. E é simples. Ele faz outra confissão de fé. Ele é fiel e por isso os destruirá. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai fazer com que a vontade dele seja feita. Aí então, versículo 6, Davi, ó Senhor Deus, de boa vontade eu vou te oferecer sacrifícios. Eu vou te louvar porque és bom. Bom, então Davi está fazendo uma barganha. Senhor, se o Senhor fizer isso, aí eu vou cantar louvores ao Senhor. É isso que ele está fazendo? Não. Deus não está sendo bom ali só naquele momento. Ele é bom porque a bondade é a essência de Deus. Então Davi louva o Senhor, não porque ele está ouvindo, mas porque ele é assim. Porque ele é bondoso, porque ele ouve as orações, porque ele é fiel, porque ele o tem sustentado até ali. Então eu vou te oferecer os sacrifícios que eu te prometi. Tu me livraste de todas as minhas aflições, e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Tu me livraste não dessas, mas de todas as minhas aflições, e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Davi compartilha conosco que a única razão para ele estar vivo é que Deus tem livrado a ele das suas aflições. É que ele, no temor do Senhor, o homem segundo o coração de Deus, ele tem visto a derrota dos seus inimigos. Não há alegria nisso daqui. Tá? Não há alegria em ver o sofrimento dos outros. Mas há louvor em ver que Deus escuta. Em ver que Deus é quem sustenta. Em ver que Deus é aquele que protege. É aquele que guarda. É aquele que guia o seu povo. Uma oração de clamor. É isso que Davi nos ensina aqui. Se vocês ainda não fizeram, porque não passaram por momentos difíceis, quando passarem, aprendam com Davi como é que deve ser a nossa atitude. Entrega a sua causa nas mãos do Senhor, porque estando nas mãos dele, está tudo certo e vai ficar tudo bem, porque o Senhor é fiel, ele é justo, ele se compadece dos seus filhos, e aqueles que atrapalham a vida dos seus servos,
estes são tratados com crueldade pelo Senhor. Maldito é aquele que atenta contra o ungido do Senhor. Ai deste, quando age assim. Davi nos ensina porque ele quer que nós aprendamos o que a gente faz quando a gente é traído. Porque a gente perde o rumo da vida. Como aprendemos lá no nosso congresso de mulheres, o pastor Jonathan compartilhou a devoção inicial, isso é um choque. Isso é um choque na nossa vida. Mas e aí? Bom, sempre tem o toque de Deus. E o seu toque afaga, e o seu toque consola, e o seu toque acaba livrando a gente dos nossos infortúnios, quando colocamos a nossa causa nas mãos do Senhor. Porque em um momento onde o povo realmente estava completamente perdido, Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e trouxe para nós a vida que não termina com a morte, a vida que vai além desta vida para o encontro com o Senhor. Jesus fez isso por amor a mim e a cada um de vocês. Por isso o apóstolo Paulo nos consola também dizendo, se Deus não poupou o seu Filho, antes o entregou por amor a nós, será que Ele não vai dar com isso também todas as outras coisas? Sim, e Ele concede. Então, meus irmãos, que bom que vocês vieram aqui hoje, porque eu não sei o que acontece na vida de vocês, quais são os medos ou as angústias pelas quais vocês passam. Mas eu sei o que vocês podem fazer com essas angústias. Entreguem elas nas mãos de Deus. E contem para o Senhor tudo aquilo que tem afligido a vida de vocês. Sabe de um segredo? Ele ouve todas as orações. E no devido tempo, Ele atende os seus filhos. Porque Ele deseja a salvação dos seus filhos e não a perdição. Ele quer que nós um dia estejamos lá na eternidade com Ele. Por isso, Ele se coloca ao nosso lado todos os dias e vai ficar assim até o fim. Então, meus irmãos, que Deus guarde cada um de vocês no temor do Senhor, em humildade, que vocês possam servir a Deus e se colocar na dependência dEle, para que assim Ele vos exalte, Ele vos ouça e Ele vos livre de todas as aflições. Que Deus assim o conceda, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé.